Aleluia, muito boa noite, graça e paz, amém? Glória a Deus, você está feliz com Jesus, está feliz de estar aqui nessa noite, amém? Aleluia, deixa eu abrir aqui minha água um pouquinho, irmãos, glória a Deus, irmãos, aleluia. Feche os teus olhos mais uma vez. Pai, nesse instante nós te agradecemos pela tua palavra. E como foi falado aqui e orado, Pai, não são os nossos gostos, não é aquilo que é de nós, o nosso padrão, mas é aquilo que o Senhor já deixou atestado na tua palavra, Pai. Ela é aquilo que nos transforma verdadeiramente. Nós amamos a tua palavra, Pai. E ela é imutável, Pai. Ela é aquilo que traz vida para as nossas vidas e nós te agradecemos. Nos leva profundo nesse momento, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus por você que está aqui. Glória a Deus pelo pessoal de Campo Grande. Acredito que o pessoal de São José também que nos acompanha pela transmissão. Irmãos, o que acabou de acontecer aqui, essa direção da pastora Maria tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Então louvado seja o Senhor, porque Ele é bom, Ele não é um Deus só de teoria, Ele nos leva na prática mesmo, e você já vai entender. Então nesse momento, deixa eu olhar o meu tempo aqui, amém? Se você trouxe seu bloco de anotação, a sua caneta, eu queria que você anotasse. Essa é a primeira parte da ministração, e o tema dessa noite é um coração ensinável. Mas você vai colocar aí um coração ensinável, 2 pontos. Aprendendo uns com os outros. Coloca aí, um coração ensinável, aprendendo uns com os outros. E daí, se você já anotou, abre sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5. O Evangelho de Cristo Jesus, conforme escreveu Lucas, conforme narra para nós Lucas. Abre aí sua Bíblia. Lembrando que se você estiver usando o seu celular, não tem problema nenhum, mas coloque ele de preferência no modo avião, para você não receber mensagem no meio da ministração, nada que vai te distrair nesse momento. Lucas, capítulo 5. Todos encontraram, amém? Todos encontraram, amém? Amém. Vamos ler então desde o versículo 1, diz assim. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram ali tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Então o tema dessa noite, nessa primeira parte, na verdade o tema das nossas duas partes é um coração ensinável. Mas nessa primeira parte é um coração ensinável, aprendendo uns com os outros. O que é
um coração ensinável. E por algum motivo o Espírito Santo me levou para essa passagem, eu creio que já vai fazer sentido na sua cabeça daqui a pouquinho. Para responder essa pergunta, do que é um coração ensinável, vamos começar com uma outra pergunta. Quem era Pedro? Você já deve conhecer Pedro, seja você que está há muitos anos na igreja, ou você que chegou agora há pouco na igreja, você já conhece Pedro. Então quem que era Pedro? Pedro era, segundo alguns historiadores e estudiosos, o apóstolo que falava demais. Pedro, ele era afoito, agressivo, ousado e franco. Amém? Todo mundo está reconhecendo Pedro, segundo as escrituras? Tudo bem? Pedro, segundo John MacArthur, não sei se é assim que pronuncia muito bem, no seu livro 12 Homens Extraordinariamente Comuns, o John vai dizer que Pedro era aquele que colocava a boca para funcionar, enquanto o cérebro ainda estava em ponto morto. Pedro era o cara que falava antes do cérebro raciocinar sobre aquele assunto. Então Pedro era aquele que falava enquanto o cérebro ainda estava pensando sobre aquele assunto. Pedro falava enquanto o cérebro pensava. Pedro era sanguíneo, visceral e impulsivo. Se você for ler a história de Pedro, as diversas histórias, você vai perceber, principalmente nos primeiros meses e ali nos primeiros anos que ele caminhou com Jesus, que Pedro, irmãos, era terrível. Pedro falava, não pensava direito. Ele era inclusive o líder da gangue, não era? Ele era o líder dos discípulos, ele era o porta-voz dos discípulos, irmãos. Olha aí, o líder dos discípulos da época, era esse Pedro. Tudo bem? Lembraram quem é Pedro? Agora, o ponto-chave da história é o seguinte, eu vou ser muito direto nessa ministração. Jesus escolhe Pedro, mesmo ele sendo assim. Não só Jesus escolhe Pedro, mas ele decide investir o reino de Deus em Pedro. Não só decide investir o reino de Deus em Pedro, mas ele edifica a sua igreja em Pedro. Quando Pedro vira para Jesus e fala, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus vira para ele e fala, e você é a rocha na qual eu vou edificar a minha igreja. Depois lá, quando ele é perdoado por Jesus, no Pedro, tu me amas, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Aí a minha pergunta é, o que Jesus viu em Pedro? O que tinha em Pedro, a ponto de isso que Jesus está vendo em Pedro, estar acima de todas essas características que eu acabei de falar de Pedro aqui? Dele ser impulsivo, dele falar antes de pensar, de falar e não pensar muito bem no que está falando, dele ser agressivo, dele ser afoito, dele ser franco até demais, sem ter equilíbrio. O que foi que Jesus viu em Pedro? E daí eu quero nessa noite dizer que eu acredito que uma das coisas que Jesus viu em Pedro foi um coração ensinável. Havia em Pedro um coração disposto a aprender. E daí eu quero usar essa passagem para te mostrar isso. E vamos começar fazendo a seguinte pergunta: quem que entendia mais de pesca, Pedro ou Jesus? Responda rápido. Isso. Se você respondeu Jesus, você não está enganado aí, irmãos. Jesus era o quê? O que Jesus trabalhava? Carpinteiro, irmãos. Quem que era pescador? Então quem que entendia mais de pesca? Pedro ou Jesus? Pedro entendia muito mais de pesca do que Jesus. Pedro era o pescador e Jesus era o carpinteiro. Então o carpinteiro, preste atenção, entra no barco do pescador para ensinar o pescador como pescar. Você está entendendo isso? Está pegando o seu espírito? O carpinteiro entra no barco do pescador para ensinar o pescador a pescar. E daí, irmãos, a resposta de Pedro revela, desculpa, eu não contextualizei talvez tudo, mas você talvez saiba que nesse momento é o momento que Pedro vai ser chamado para ser discípulo de Jesus oficialmente, tudo bem? É a hora que ele larga tudo, como nós fizemos a leitura aqui, no final dizendo que ele deixou tudo e seguiu Jesus. Então nessa hora, Pedro revela o coração ensinável. Por quê?
Quando Jesus vai lá, entra no barco, o carpinteiro, e ele prega, porque a multidão estava comprimindo muito ele, talvez aquilo estava incomodando Jesus talvez não conseguia falar direito. Jesus vai para o barco, se afasta, prega para a multidão. Aí quando ele termina, ele vira para o Pedro e fala: vamos para mais fundo? Chegando lá, ele vira não só para Pedro, mas para todos os pescadores e fala: lancem as redes. E daí agora vem a resposta de Pedro. Pedro vira e fala assim: Jesus, nós passamos a noite inteira tentando, nós nos esforçamos a noite inteira, nós utilizamos, aqui eu estou imaginando, conjecturando, nós utilizamos todas as nossas técnicas de pescas, nós utilizamos todo o nosso conhecimento de pesca para pescar. E daí, irmãos, adiantou alguma coisa, sim ou não? Funcionou? Não. Eles pescaram? Não. Mas daí vem o coração ensinável de Pedro e diz: mas por que és tu que está dizendo, eu vou lançar as redes? Se você entender um pouco do contexto, você vai saber que Pedro não está conhecendo Jesus aqui. Pedro já vinha sabendo que havia o Jesus, o prometido, o possível Messias, aquele que todo mundo estava aguardando. Ele já estava sendo preparado, ele já estava ouvindo falar. Então quando ele vê Jesus, ele está ali no barco, ele provavelmente estava ouvindo a pregação de Jesus. Então vem o carpinteiro e quer ensinar o pescador a pescar. Ao invés dele virar e falar assim: mas vem cá, você pesca desde quando? Ele fala: mas porque é tu que está dizendo, então eu vou lançar as redes. E daí o primeiro ponto que eu quero que você anote é o seguinte: um coração ensinável está disposto a aprender com quem menos se espera. E aqui eu não estou menosprezando Jesus, por favor, não entenda de forma errada. Eu só estou dizendo que num contexto histórico, cultural, sem ter um discernimento espiritual que Pedro não tinha naquele momento, eu creio, não faz sentido o carpinteiro ensinar o pescador a pescar. Mas quem tem um coração ensinável está disposto a aprender com quem menos se espera. Pedro poderia dizer: Jesus, você não é pescador e está querendo ensinar quem, rapaz? Mas Pedro virou e falou: tem algo nesse homem. Tem algo que não tem a ver com as habilidades que ele tem de pesca. Tem algo que me atrai nesse homem, então, porque é tu que está dizendo, eu vou lançar as redes. Primeira coisa que você precisa entender nessa noite, que nós precisamos ter um coração ensinável, disposto a aprender com quem menos se espera. Eu não sei se eu anotei isso aqui, deixa eu só dar uma olhadinha. Não, eu não anotei, preste atenção. Aprender, ter um coração ensinável, significa que nós vamos aprender não necessariamente com outra pessoa que faz aquilo que nós fazemos. Está entendendo isso? É o que está acontecendo aqui. O que eu quero dizer? Não necessariamente eu só vou aprender com quem toca violão e canta. Eu não vou aprender só com quem dança. Eu estou com o coração ensinável, eu estou disposto a aprender com quem menos se espera. Quer ver um exemplo básico que eu vou dar aqui? Neto, qual instrumento você toca mesmo, o principal? Violino. Quem mais toca violino? Levanta a mão. A Ana está aqui. Quem mais? Só a gente. Se nós não entendermos isso, o Neto vai aprender com quem aqui na nossa equipe? Com a Ana. A Ana vai aprender com quem? Com o Neto. Vai ficar só os dois ali, gente. Agora, se a nossa equipe tem um coração ensinável, nós vamos entender que não é sobre o que nós fazemos, mas é sobre quem nós somos diante de Deus. E daí todos nós podemos aprender alguma coisa uns com os outros. De vez em quando eu chego para o Neto, não chego, Neto? O Ivan também, eu sei que chega. A gente fala: Netão, aquilo ali ficou da hora demais, cara. Aquilo ali, eu acho que é melhor ir por esse caminho. E eu toco violino, Neto? Não, e não tem problema. Quem está me entendendo nessa noite, dá um tchauzinho aí, amém? Um coração ensinável, ele está disposto a aprender com quem menos se espera. Coração orgulhoso não, né, irmãos? Coração orgulhoso só aprende com quem toca violino na orquestra sinfônica brasileira. Mas o coração ensinável, ele está disposto a aprender com quem sabe mais, com quem sabe menos. Segunda coisa que eu quero que você anote: um coração ensinável nos leva a viver o sobrenatural de Deus. O coração ensinável
nos leva a viver o sobrenatural de Deus. Irmãos, Pedro passou a noite toda usando as suas forças, as suas técnicas e não pescou nada. Mas entrou o carpinteiro no barco e ensinou ele a pescar, e ele teve a melhor pesca da sua vida. Porque ele decidiu aprender com quem menos fazia sentido aprender. Ele teve um coração humilde, disposto a aprender com o carpinteiro como se pescava. E a Bíblia diz que era tanto peixe, irmãos, que não dava, o barco estava afundando, a rede estava rasgando, estava uma loucura. Então você quer viver o sobrenatural de Deus, no seu dom, no seu talento? Esteja disposto a aprender com as pessoas. Tenha um coração ensinável. Coração ensinável nos leva a viver o sobrenatural de Deus. Terceira coisa que eu quero que você anote. Um coração ensinável isso aqui é demais, gente. Um coração ensinável está disposto a ir mais profundo naquilo que já sabe fazer. Vou dizer de novo enquanto você anota. Um coração ensinável está disposto a ir muito mais profundo naquilo que já sabe fazer. Como assim, pastor? No versículo 10. Vou esperar você terminar de anotar. Como assim? Pedro pescava o quê? Peixe. No versículo 10, o que Jesus fala para ele? Não tenha medo. Agora eu vou te ensinar a ser pescador de homens. Você está entendendo? Porque ele abriu o coração para aprender a pescar peixes. Agora Jesus vai levar ele num nível mais profundo daquilo que ele já sabia fazer. Ah, você já sabe pescar peixe? Então vem, filho, porque eu encontrei em você um coração ensinável. Então agora eu vou te ensinar algo mais profundo, que é aprender a pescar homens. E daí Pedro, a partir daquele dia, começa a verdadeiramente caminhar no seu chamado e no seu propósito na face da terra. Querido, você toca, você canta, você dança. Se você tiver um coração ensinável, Jesus vai falar: legal, você já aprendeu a cantar? Você já aprendeu a tocar? Você já aprendeu a dançar? Deixa eu te levar agora a lugares mais profundos. Deixa eu te levar a lugares novos que você nunca foi cantando. Ah, você sabe fazer uma nota X? Sabe fazer um sol no violão? Deixa eu te ensinar a fazer um sol espiritual agora, que vai penetrar no profundo das pessoas, que vai curar, que vai sarar, que vai transformar. Pedro estava pescando peixes, irmãos, mas a partir daquele momento, por causa de um coração ensinável, ele é convidado a ir muito mais profundo naquilo que ele já sabia fazer. Agora, quem não tem um coração ensinável só toca, canta e dança. Muito bem, e excelente. Toca como ninguém toca, canta como ninguém canta, dança como ninguém dança. Mas por não ter um coração ensinável, não pode ir mais profundo. Irmãos, eu não sei se você está entendendo. Se você aprende a pescar um simples peixe, naquilo que parece ser natural, você vai aprender a coisas muito mais profundas, como pescar homens e vidas. Mas para isso, tem que ter um coração ensinável. Tem que aprender com quem menos se espera. Irmãos, eu estou pregando isso aqui nessa noite, e é muito de Deus. Pastora Maria é prova disso, pastor Rafael também. Uma coisa que eu não tinha nessa vida era coração ensinável. Eu podia até disfarçar bem, mas eu não tinha não, irmãos. E vocês já vão entender, eu vou me expor mais daqui a pouco. Vocês já vão entender porque eu não tinha um coração ensinável. Mas, queridos, no reino de Deus, nós temos que aprender uns com os outros. Vocês estão entendendo? Wesley, me ensina a cantar melhor, cara. Está entendendo? Não sei. Jô, me ensina a tocar violão melhor. Não é sobre o que você sabe fazer, mas é sobre o que você carrega. E você carrega algo de Deus. Você não carrega só notas. Você não carrega só passos de dança. Você carrega o Espírito Santo em você. Então você tem algo para ensinar. E eu preciso aprender com você. Se Jesus aprendeu a pescar com um carpinteiro, se Pedro aprendeu a pescar com o carpinteiro, nós temos que aprender uns com os outros. Tudo bem até aqui? Amém? Vocês estão comigo?
Então vamos lá. Eu quero falar aqui sobre, nesse momento agora, e aqui a gente está indo agora, nesse momento, para o centro da mensagem. Até agora eu queria que você entendesse o que é um coração ensinável. O Espírito Santo me conduziu agora a falar o seguinte: eu quero falar sobre marcas da ausência de um coração ensinável. E você já vai entender no final por que eu estou falando de marcas da ausência e não da presença. Tudo bem que se você fizer uma relação ali, o oposto, você vai chegar na conclusão, mas você já vai entender por que o Espírito Santo me conduziu a falar das marcas da ausência de um coração ensinável. E a primeira marca da ausência de um coração ensinável é a desconfiança. O que eu quero dizer com isso? Essas marcas são coisas que pode ser que estejam dentro de nós, que nos impedem de ter um coração ensinável. Ou, pensando o inverso, a ausência de um coração ensinável manifesta essas características em nós. E a primeira delas é a desconfiança. Irmãos, a desconfiança é a maior barreira para se ter um coração ensinável. Porque se você não confia nas pessoas, você vai aprender com alguém? Não. E daí, a pessoa que não tem um coração ensinável, uma das marcas dela é a desconfiança. Ela desconfia de tudo e de todos. Você conhece alguém assim? Não precisa responder, amém? Você chega e fala uma coisa para essa pessoa, e pelo coração dela ser tão desconfiada, ela já entende, interpreta outra coisa que não tem nada a ver com a história. E daí o que acontece? Barreira, o coração não é ensinável. E eu sei, queridos, que todos nós já nos decepcionamos e já nos frustramos com pessoas. Vai lá, vamos confessar aqui para liberar. Quem já se frustrou com pessoas? Levanta a mão aí. Levanta, você tem que confessar isso. Olha aí que benção. Quem já se decepcionou? Todos nós, e tudo bem. Você já se frustrou, você já se decepcionou com pessoas, mas preste atenção. Nesse ministério, quando eu digo ministério, estou falando de todo mundo: louvor, adoração, canto, dança, tocar. Nesse ministério, nós temos plantado um ministério de confiança. Nós precisamos confiar uns nos outros. Eu não estou falando para você ir muito além não, de confiar lá no não sei quem que você não conhece, mas nós somos uma equipe, precisamos confiar uns nos outros. Eu creio, irmãos, que nós estamos plantando aqui nesse ministério um lugar de segurança para você. Um lugar onde você não precisa desconfiar. O pastor aqui, ele não está pregando para você nessa noite. Ele está pregando para todos nós essa noite. Você viu como nosso coração é desconfiado? Você já está pensando assim: ele está pregando isso porque aquele dia lá, ele viu que eu fiz aquilo, e daí ele já está falando disso. Aí o pastor está dando o exemplo do fulano de tal, né, na mente dele, sem falar nome. O ciclano já está desconfiado. Deve ser de mim que ele está falando. Irmãos, deixa eu te falar um negócio com muito amor. Se tiver algum problema para falar para você, a gente vai chegar e vai falar. Com amor, com discernimento do Espírito Santo, mas nós vamos falar. Agora para de desconfiar daquilo que não tem nada a ver. Porque daí nem elogio você consegue receber. Porque o seu coração está tão bloqueado, está tão desconfiado, que a gente chega e fala: meu Deus do céu, que lindo que foi esse negócio que você fez hoje. E daí na mente da pessoa que não tem um coração ensinável, ela já está desconfiando. Por que ele está dizendo isso? Semana que vem ele vai me chamar para conversar, certeza. Ele está querendo amaciar a carne. Irmãos, nós temos que confiar uns nos outros. Nós temos que confiar. Irmãos, o que a pastora falou aqui, está certo ou está errado? Fala alto, está certo ou está errado? Ela ama eu e o Ivan ou não ama? Claro que ama, nós confiamos e está certo. Foi vacilo meu do Ivan que não lembramos disso. Vocês estão entendendo?
Agora, se eu e o Ivan não tivermos um coração ensinável nessa noite, a gente vai perder o Espírito Santo nesse lugar, por causa de algo que a pastora fez em amor, porque eu e o Ivan confiamos nela, nós confiamos no cuidado dela para as nossas vidas. Irmãos, mesmo que a pastora chegue e fale: ô Lore, você está cantando feio, eu tenho que confiar nela, eu tenho que amar ela e ela tem que me amar. Isso é um coração ensinável, mas eu preciso avançar que eu estou enrolando aqui, vamos lá. Primeira marca de ausência de coração ensinável é a desconfiança. Talvez você está pensando assim: mas pastor, né, eu anotei aqui Salmo 20, versículo 7, Salmo 37, 5 diz que a nossa confiança está no Senhor. Sim, mas como Deus decidiu se manifestar na face da terra? Através de pessoas. Sim, a sua confiança está no Senhor, mas se você crê na palavra e crê que Ele se manifesta através do outro, você precisa confiar no outro também. Em nome de Jesus, nessa noite, seja livre de toda desconfiança. Segunda marca da ausência de um coração ensinável, isso aqui era o que eu mais quebrei dentro de mim: a ausência de senso de localização. Segunda marca, ausência de senso de localização. Preste atenção, quando nós não temos um coração ensinável, a nossa tendência é de nos acharmos melhor que os outros em tudo, e daí você perde o senso de localização de quem você é, onde você está e o que você deve fazer. Teve uma época da minha vida, e não faz muito tempo não, eu falei: eu vou me expor aqui, irmãos, quem expõe alcança a graça, é curado, amém? Mas tinha uma época da minha vida, irmãos, que eu acho que eu julgava todo pastor que subia para pregar, não no sentido dele é pecador, não nada disso, mas eu falava assim: se fosse eu pregando essa mensagem, irmãos, eu ia falar aquilo, eu ia fazer aquilo e isso, eu ia fazer um monte de coisa. Eu falava: para que dar esse exemplo? Nada a ver, irmãos. E daí, ao invés de receber a palavra, eu ficava criando uma nova mensagem na minha cabeça que não tinha nada a ver. Por quê? Porque eu não tinha senso de localização. Eu não entendia que naquele momento eu estava ali sentado para receber e não tinha que estar lá em cima para liberar. Então, a ausência de um coração ensinável que não está disposto a aprender, não consegue entender quem ele é, onde ele está e o que está fazendo naquele momento. E daí você tem que entender isso. Quando eu digo senso de localização, eu quero dizer que cada um de nós tem um papel, uma função na equipe, e nós nos complementamos um ao outro, somos o corpo de Cristo na face dessa terra. Nós não estamos aqui para sermos melhores uns que os outros, nós não estamos competindo. Se você estava até hoje competindo, você perdeu, porque não tem mais ninguém competindo com você. Você está entendendo? Então nessa noite, em nome de Jesus, seja livre disso. Você está entendendo? Eu tinha um monte disso. A pastora já falou isso para mim na minha frente. Falou: rapaz, você não tinha senso de localização nenhum, né? E graças a Deus eu ouvi e falei: é verdade, eu não tinha mesmo, né? E se eu não fico esperto, isso quer voltar para dentro de mim. Olha que lindo, irmãos, não precisa abrir. Romanos 12, do 4 ao 5, só anote a referência, depois você lê na sua casa melhor, mas você conhece. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Queridos, nós estamos ligados uns nos outros. Para de querer ser um dedo fora do lugar. Você está ligado no corpo. Eu não estou aqui para competir com você. Eu estou aqui para aprender com você e para completar com você. Em Efésios 4:7 é lindo, depois você anota e você lê. Lá diz que nós recebemos a graça, mas ele não fala que nós recebemos a graça de qualquer jeito, não. Ele fala que nós recebemos a graça repartida em Cristo Jesus.
Cristo repartiu uma boa graça sobre nós, e Ele repartiu. Irmãos, Cristo não é ruim de conta não, Cristo não é injusto, Ele não dá mais para uns e poucos para os outros, Ele reparte de igual forma. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Ele não pegou para ele comer, Ele não pegou para ficar só eles e os discípulos comendo, Ele multiplicou e deu para todos. Cristo deseja repartir o reino dele com todos nós. Mas se você achar que você está competindo comigo, bloqueia tudo. Segunda marca de um coração ensinável é a ausência de senso de localização. Queridos, às vezes você olha para o líder do ministério e fala assim: puxa, se fosse eu no lugar dele. Irmãos, vamos parar com isso. Nesse momento eu sou o líder, mas eu estou torcendo para que daqui a um tempo seja vocês. Porque precisa, não tem como um líder ser para sempre a mesma coisa. E daí a localização muda. Você estava aí sentado, no próximo imersão você está aqui ministrando. E daí eu vou estar sentado. E glória a Deus por isso, porque eu quero aprender com você. Terceira marca da ausência de um coração ensinável. Eu estou já caminhando para o fim para a gente orar. Irmão, esse aqui é bom demais. Cadê o Azaf? Está aí? E aí, Azaf? Vou contar uma história aqui dessa semana. Vocês vão entender. Terceiro ponto. Dificuldade em reconhecer suas próprias falhas. É uma marca da ausência de um coração ensinável. Irmão, essa semana, não, anota aí, para você não se perder. Dificuldade em reconhecer as próprias falhas. Essa semana eu recebi um WhatsApp do meu discípulo amado, Azaf. E o Azaf mandou assim: pastor, recebi esse vídeo aqui, ó, dando risada. Eles são assim mesmo, irmãos. Esses irmãos aí, quando eles ficam fora do culto, não sei se você sabe disso, estou expondo aqui publicamente. Nós é assim, tem que expor. Esses irmãos aí, irmãos, quando eles não estão no culto, eles ficam editando as lives da igreja. E eles ficam pegando todas as partezinhas que a gente erra no louvor. E eles ficam criando um worship fails da SEAC. Vocês estão entendendo? Irmãos, ó, certeza que tem um vídeo seu lá, absoluta. Um solo que você errou, uma nota que você cantou errada. Irmãos, domingo eu errei muita nota, irmãos. Não, muita não, mas errei algumas notas. E teve uma lá que eu dei uma gaitada gigantesca, e foi essa que ele me mandou lá. Qual música que era mesmo? Do Leão Rugiu do Trono. O Leão Rugiu do Trono, né? Foi um negócio meio assim. E o Azaf mandou, dando risada. E eu falei assim: Azaf, é isso aí mesmo, cara, as cordas vocais já não são as mesmas de há 10 anos atrás, a idade já vai pesando. Não foi por falta de aquecimento, nem falta de ensaio, o tom estava alto. Só que, irmãos, presta atenção, se eu não tenho um coração ensinável, eu durmo à noite depois de receber um vídeo desse do Azaf? Ah, sentiu aí, né? Eu não durmo à noite, mas como eu tenho um coração ensinável, e como é o Azaf que eu amo demais, que tem uns irmãos que se faz isso, irmãos. Brincadeira. Mas como eu estou aprendendo a ter um coração ensinável, eu olho e falo assim: cara, realmente, próxima vez é meio tom abaixo, um tom abaixo, porque as cordas vocais já não são mais as mesmas. Que você está levantando a mão para falar, Thiago? Pensa 2 vezes aí, irmão. Foi você, né? Tá perdoado, Thiago, tá perdoado. É isso aí, quem confessa alcança a misericórdia do Senhor. Mas, irmãos, vocês estão entendendo? Nós temos que reconhecer as falhas para crescer e melhorar. Provavelmente, às vezes, você tem até medo de olhar a live depois que você dança, depois que você canta, depois que você toca, com medo de ver que você errou, irmãos. Errou, tudo bem. Se não é um erro por falta de disciplina, por falta de estudar, por falta de se preparar, tudo bem. Se é um acidente, glória a Deus. O que não pode é errar, né, pastor? Porque não estudou a música, porque não se preparou, porque não deu bola. Aí é complicado, aí nós vamos pegar no seu pé. Mas, queridos, errar porque foi um acidente, ok. Puxa, o tom estava muito alto, não aguentei, a corda vocal não foi, e glória a Deus. Agora, vocês sabem o que eu fazia antes
de ter um coração mais ensinável, eu falava assim, antigamente, Zaf, é que o retorno estava muito ruim nesse dia aí. Rapaz, esses meninos do som aí, ó, terrível, terrível, terrível. Rapaz, o retorno estava ruim, eu não estava ouvindo as notas. Irmãos, eu estou confessando meus pecados, eu fazia isso. Mas o coração ensinável nos faz olhar e falar, rapaz, errei mesmo. Vou melhorar. É melhor reconhecer as falhas e crescer do que não reconhecer e ficar no mesmo lugar. E ficar parado. Então, ok, cara, nós amamos você que errou. Nós amamos você. Você não é nem mais e nem menos por causa que você errou. Seja livre da acusação de Satanás nessa noite, em nome de Jesus. Nós somos equipe, nós somos corpo, nós confiamos um no outro. E não tem problema se alguém chegar e falar, puxa, aquela virada ali não ficou legal. Puxa, aquela nota ali não ficou legal. Cara, vamos crescer, vamos avançar em nome de Jesus. Uma das coisas que Jesus arranca do coração de Pedro era a falsa ideia de que ele era o cara e não tinha falhas. Quem já leu a história de Pedro sabe disso. Pedro se achava o cara, né? Jesus, e ele aprendeu isso da pior forma possível. Jesus começa lá para os discípulos dizer, olha meus amigos, está muito bom aqui, sabe? Aquele papo, o papo tá bom, o papo tá legal, mas eu preciso ir para a glória. Para ir para a glória, para ir para o Pai, eu vou ter que me entregar para os fariseus, eu vou ter que sofrer na mão deles, eu vou ter que morrer. Aí vem o Pedrão e fala assim, não, você não vai morrer. Nossa, ele sai de um tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e vem para um tu não vai para a cruz. Afasta-te de mim, Satanás, porque a sua boca está sendo usada por Satanás, pedra de tropeço. Aí num outro momento, Jesus vira e fala assim, rapaziada, e aqui eu estou interpretando, né? Amo muito vocês, mas todos vocês vão me abandonar. E quando Jesus diz todos, ele está falando todos. Aí o Pedro vira assim, esses aqui, em especial aquele ali, que vocês sabem qual que é, até tudo bem, mas eu, Jesus, rapaz, eu estou disposto a morrer por você. Aí Jesus, com muito amor e carinho, sendo um discipulador na vida de alguém que tem um coração ensinável, diz, Pedro, você vai me negar, e não é uma, nem duas, mas 3 vezes. Pedro precisou aprender da pior forma possível, que ele não era o cara, e que ele tinha falhas, mas que Jesus estava disposto a levar o coração dele a um lugar novo. Jesus estava disposto a lapidar um coração ensinável e tornar aquele Pedro cheio de falhas, cheio de problemas, a rocha da qual ele edificou a sua igreja. Irmãos, e deu certo Pedro ser a rocha edificada pela igreja, que a igreja foi edificada? Deu, porque nós estamos aqui hoje. Nós precisamos ter um coração ensinável. Seja humilde, não tem problema errar. Não seja orgulhoso. Não coloque a culpa em outras coisas. Assuma o seu erro. Não tem problema, cara. Foi eu e o Ivan que erramos. Isso mesmo. Nós conversamos. Eu falei, Ivan, não precisa ir no repertório, não. Pode abrir um pouco mais, né? É um momento especial. Mas nós nos esquecemos. E foi isso, irmãos. E deu. Vamos seguir em frente. Vamos dormir essa noite, né, Ivan? Glória a Deus. 4ª, e eu vou encerrar. Essa é a penúltima marca. 4ª marca é a murmuração. É a 4ª marca da ausência de um coração ensinável. Levítico 19:16. Eu vou pedir para o pastor Anderson pegar uma garrafinha para mim lá, por gentileza. Levítico 19:16 diz assim: não espalhem calúnias no meio do seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. A murmuração é sempre acompanhada de uma crítica a alguém, sempre, irmãos, porque se não tivesse ninguém na face da terra, você ia murmurar de você mesmo, mas a crítica sempre é acompanhada, a murmuração é sempre acompanhada de uma crítica a alguém. Irmãos, nós não podemos ter esse coração, um coração que só reclama,
um coração que murmura. Sabia que o coração que muito murmura não experimenta aquilo que é bom, perfeito e agradável? Eu vou dar um exemplo que não acontece aqui com nós, em nome de Jesus, mas talvez, imagine um dia, um exemplo hipotético, a gente anunciou lá: pessoal, julho, todas as quartas do mês, imersão presencial na igreja. Aí o coração já começa: não, mais um compromisso. Segunda eu já estou nas escolas, terça eu estou no culto, quarta eu tenho que estar no imersão, quinta eu tenho discipulado, meu Deus do céu. E daí, quem depois de semana passada estava louco para chegar essa semana? Vocês estão entendendo? A tendência do nosso coração é murmurar sem antes experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então vamos cancelar em nome de Jesus toda murmuração que há dentro de nós. Um coração ensinável está disposto a receber um convite desse e falar: eita, olha aí uma oportunidade que eu tenho de receber mais do Espírito Santo. Olha uma oportunidade que eu tenho de ir além. Olha uma oportunidade que eu tenho de aprender mais. Em nome de Jesus, a murmuração é sempre acompanhada da crítica de alguém. E daí, quando você faz a crítica à imersão, você está criticando quem? O seu líder. Porque quem que teve a ideia? Os líderes. A partir de quem? Do Espírito Santo. Mas até você entender isso, até você discernir isso. Filipenses 2, 14 e 15 diz: façam tudo sem queixas, nem discussões. Agora presta atenção na consequência: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Irmão, se você quer ser essa geração inculpável que brilha como estrela no universo, o texto começa dizendo: façam tudo sem queixas. E João 6, 41, 43, com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e dizia: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e a sua mãe, como ele pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar, quem vive criticando não experimenta do pão vivo que desceu do céu. Pegou aqui no texto? Eles estavam criticando, porque Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem vive murmurando e criticando e reclamando, não se alimenta do pão vivo que desceu do céu. Última marca, e nós vamos orar. Pastora, se você quiser ir no teclado agora, por gentileza. Oi? O texto? João 6, 41 até o 43. Eu vou chamar a pastora ali no teclado rapidinho, porque depois a gente vai orar, aí tem um lanchinho, depois a gente volta. Última marca de um coração não ensinável: insubmissão e deslealdade. Quem não tem um coração ensinável, a tendência é de ser insubmisso e desleal com os outros, principalmente com aqueles que o lideram, aqueles que representam a autoridade na sua vida. Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A primeira submissão de um coração ensinável é a Deus em primeiro lugar. Não é a um homem, uma mulher, mas é a Deus em primeiro lugar. Lucas 14, 27, aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz tem a ver com estar debaixo da missão de Cristo Jesus. Hebreus 5, 7, durante os seus dias de vida na terra, presta atenção nisso, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte. Ele estava orando, chorando, Jesus estava orando e clamando ao Deus que podia livrar da morte. Agora preste atenção, sendo ouvido, ou seja, Deus ouviu Jesus. Agora por quê?
Por causa da sua reverente submissão. Jesus era totalmente submisso ao Pai. A oração do Getsemane revela isso, dizendo: não seja feita a minha, mas a tua vontade. E a Bíblia diz que as orações, não estamos falando das orações do pastor Lore, nós estamos falando que as orações de Jesus foram ouvidas, porque ele era submisso. E daí você fala: tudo bem, mas é para Deus, né, pastor? Aí vem Efésios 5:21 e diz: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Hebreus 13:17: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para você. Nós queremos que vocês se tornem líderes melhores do que nós, mas para isso você vai ter que fazer coisas, além de cantar, tocar e dançar. Você está entendendo isso? Não é só sobre cantar, dançar e tocar. Mas para fazer essas coisas, você vai ter que ter um coração submisso e leal. Não foi lindo a pastora semana passada, quando ela ministrava, falando da Jô, cuidando lá da parte da alimentação, a Stephanie, o Azaf, cuidando da arrumação, e mais outras pessoas, o pessoal cuidando da parte técnica, da live. A Jô podia virar e falar: não, eu só canto, por que eu vou organizar as coisas do café? Mas irmãos, não é só sobre cantar, dançar e tocar, é sobre submissão e lealdade. Vou dizer de novo, hoje eu estou aqui como líder, mas daqui a um tempo é você, e eu quero ser leal a você, eu quero ser submisso a você, porque você ainda não entende o que é ser líder, a não ser que você venha e tome este lugar aqui. E daí tem coisas que o líder ele tem que decidir, que você não tem noção, porque às vezes o liderado ele está olhando o micro, mas o olhar do líder ele está olhando o macro, e não dá para ficar esmiuçando, explicando tudo em detalhes. A gente tem que confiar no outro e avançar para o alvo. Não é sobre homens e mulheres, mas é sobre homens e mulheres de Deus. Submissão não é estar submisso ao líder, mas é estar submisso à missão do ministério, à missão do líder. Irmãos, nós não estamos aqui para ter um ministério de música, de dança, conforme a minha vontade, conforme a vontade da pastora Laís, conforme a vontade do pastor Rafael, da pastora Marie. Nós estamos buscando aqui ministério segundo a vontade do Pai, segundo o reino dos céus. Nós cantamos o céu na terra. Nós como ministérios temos uma missão, a missão de Cristo. Quando você organiza uma mesa, arruma uma cadeira, você não coopera apenas para o ministério, você coopera para a missão. Submissão e lealdade é estar debaixo da missão que o ministério carrega. E para nós orarmos, você pode ficar de pé. E eu tenho 6 minutos. E nós vamos cumprir com os nossos horários. Porque não é uma questão de tempo, é questão daquilo que está acontecendo no mundo espiritual já. Desde que deu 7h30 a gente começou. Por último, um coração ensinável nos torna mais parecidos com Jesus.
Filipenses 2, do 5 ao 8, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós precisamos ter um coração ensinável, para aprendermos uns com os outros. Agora, por que eu falei das marcas da ausência de um coração ensinável? Porque essa noite é uma noite de cura para a sua vida. Essa é uma noite de talvez você percebeu que você era alguém desconfiado, alguém com ausência de senso de localização. Você percebeu que era alguém com dificuldade de reconhecer suas próprias falhas, alguém que vivia murmurando. Você reconheceu que talvez você é insubmisso e desleal, e nessa noite é uma noite do Espírito Santo curar seu coração, é uma noite do Espírito Santo liberar o seu coração, e nós declaramos, virando uma chave em nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Nós declaramos toda desconfiança sendo quebrada, toda falta de senso de localização sendo quebrada, toda murmuração, reconhecimento de falhas, Deus, insubmissão, deslealdade, nós declaramos quebrado pelo sangue de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Se você detectou essas marcas na sua vida, eu quero em 5 minutos orar com você, e eu quero que você coloque essas marcas nesse momento nas mãos do Criador, nas mãos de Cristo Jesus. Fala para Ele: Deus, eu sou desleal mesmo, eu sou insubmisso mesmo, eu reclamo demais, eu sou chato demais. Libera o seu coração em nome de Jesus. Espírito Santo, nos liberta dessa marca nessa noite. Espírito Santo, nos dá um novo coração, nos dá um coração como o de Cristo Jesus, um coração ensinável. Nos ensina, Espírito Santo, faz uma cirurgia espiritual nas nossas vidas dessa noite. Começa a arrancar, Deus, as marcas de Deus, de não termos muitas vezes um coração ensinável, mas leva-nos além, Pai, leva-nos como ministério, leva-nos, Deus, em nome de Jesus, além, Pai. Queremos um coração igual ao Teu. Espírito Santo, começa a soprar, começa a curar. Querido Espírito Santo, aqui eu estou vindo, estou com uma impressão no meu coração, como se a voz do Espírito estivesse gritando, dizendo: não tem problema você reconhecer essas falhas, o problema é permanecer com elas, o problema é não colocar elas nas minhas mãos. Lembra quando Jesus vai conversar com Pedro, depois que ele ressuscitou, ele fala: Pedro, você me ama, você me ágape. Não, Jesus, eu não te ágape, eu só te filéus, eu não te amo com um amor incondicional, eu te amo como amigo, eu não sou aquele Pedro que eu achava ser. Aí Jesus fala: não tem problema, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, porque o meu Espírito pode tornar as suas falhas curadas, transformadas, e você pode ser a rocha da igreja. A voz do Espírito clama dizendo: filho, filha, não tem problema reconhecer as suas falhas, mas nessa noite o Espírito quer arrancar as raízes mais profundas, e Ele quer te dar um coração ensinável nessa noite, um coração como o de Cristo Jesus. Um coração que, mesmo sendo Cristo, Filho de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas foi obediente até o fim. Te damos, Pai, te damos tudo, toma o nosso coração. Tuas mãos são tão boas, Teu amor é tão profundo, eu amo a Tua presença, Pai. Te entregamos, Pai, as nossas falhas, os nossos defeitos, e vem curar, Senhor. E vem curar, Senhor.
Mararasurie balas. Yeraramasurcheiralas. Isso, querido, libera o seu coração nessa noite. Se de repente o Espírito Santo te trazer uma necessidade de pedir perdão para alguém, peça sem problema. E quem receber um pedido de perdão, perdoe sem problema. Nós não estamos aqui para sermos melhores nem piores. Nós estamos aqui para sermos um só corpo de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Libera o seu coração das coisas que Satanás tem te acusado. Só Ele é que quer te prender a essas coisas. Mas Cristo quer libertar, Ele quer te curar. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Vamos cantar um refrão e daí nós vamos encerrar. Santo Deus. Quero tomar liberdade para antes desse louvor. Eu estava aqui ministrando já, entoando com a melodia e compartilhar com vocês que esse louvor, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração um certo dia que eu estava na sala de casa. E eu estava clamando a Deus, entregando a Deus ali os meus tesouros. E o Espírito Santo começou a me mostrar algumas motivações erradas no meu coração. E ali eu comecei a me derramar. E o Espírito Santo falou assim para mim: filha, é tempo de você aprender. Parece que você está no casulo e parece que nada está acontecendo. Mas é o meu tempo para que você saiba que eu não quero que você dê valor para aquilo que eu não dou valor. Eu não quero que você coloque expectativas naquilo que eu já aboli. Eu não coloquei a minha esperança nisso e não são os meus sonhos para a sua vida. E aí surgiu essa canção. E eu vou compartilhar com você e o Espírito Santo vai estar ministrando nessa unção de coração ensinável. Que palavra poderosa, pastor Lore. Que palavra tremenda. Deus já tem ministrado aqui. E vou compartilhar um tesouro que Deus me deu com vocês. E Ele me permitiu nessa noite. Vocês me permitem isso? Amém? Então fecha os teus olhos. E foi isso que o Espírito Santo me disse aquele dia. É tempo de buscar a presença do Pai. É tempo de se renovar na presença do Pai. Escute isso. É tempo de se entregar e ir além, além. É tempo de se esconder mais e mais e mais. É tempo de aprender. Quantos querem aprender? É tempo de crescer. É tempo de sonhar com o que é eterno, com o que é eterno. É tempo de rever os seus conceitos e de renunciar às suas vontades. É tempo de entregar no altar do Pai todos os tesouros. É tempo de morrer pra viver. É tempo de confiar pra desfrutar o melhor e ir além.
e entender que o casulo é só um tempo de Deus pra gerar os sonhos e amadurecer. Quantos querem o sonho de Deus? Quantos querem mais de Deus? Eu quero, Senhor, a tua vontade, que não seja minha, mas que seja a sua vontade, Senhor. Que não sejam os meus sonhos, que não sejam os meus prazeres, mas que sejam os teus sonhos em nós, em nosso ministério, em nossas vidas, Pai. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Pai, ir além. Queremos um coração como o teu, um coração ensinável, coração disposto a aprender, e que seja, Deus, realizada e consolidada essa transformação sobre as nossas vidas, Pai. É o desejo do nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, levantar suas mãos. Aleluia. Senhor, obrigado pelo lanche, pelo alimento que está lá atrás. Nós abençoamos, pedimos as tuas bênçãos sobre eles. Obrigado pelo tempo de comunhão que teremos aqui, Pai. Deus, renova agora o físico, as forças, Pai, que nós queremos ainda mais do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, vamos ter um tempo de comunhão. Daqui 10 minutinhos nós estamos voltando.